Olá, muito boa noite. São 9 horas em ponto. Está começando mais um Caju dos Rafas. Depois de um mês quase, Caju dos Rafas na nossa live. Não se preocupem da voz, ela em breve estará de volta. Um pequeno resfriado, mas vamos lá com o Caju dos Rafas. 9 horas mais 16 minutos. Estou aguardando. O Rafa Gubert recusou a chamada. Que maravilha, o Gubert que está em viagem. Vamos ver se o Sgarione aceita o convite. Eu vou mandar de novo o convite para o Sgarione e também para o Rafa Gubert. Vou ver se eles aparecem aqui na nossa live hoje. E vamos falar de muita notícia. O Gubert chegou. Desculpa, Ivan, eu recusei a chamada porque eu pensei que fosse o Fábio Koff me chamando para uma live. Ah, entendi. Mas Tá só tudo por bem, cara? espírito, né? Fora o Ah, resfriado, os estresses, tudo certo. que voz, hein, garoto? Que Prazer estar voto, aqui só espírito. contigo. Prazer estar aqui contigo. Também, e aí, o que tá aprontando, Gubert? Tô aqui na Ilha de Caras, preparando Opa, o novo trabalho meu e da Tita, né? Nós estamos gravando nosso segundo trabalho autoral, então aproveitar aí um período aí, na metade do ano, e se concentrar nisso. Mas estou acompanhando, né? O meu Juventude está dando gosto de acompanhar. Então estamos aí. o estranho, né? O Juventude joga em Caxias com o time catarinense, e aí, quando viaja, tu tá fora. Olha aí, Salve, olha a Olha amigos! que voltou. felicidade de quem ganhou do Novo Hamburgo. Rumo à Série C, rumo à Série C, o melhor time que o Caxias já montou para uma Série D do Campeonato Brasileiro é o de 2023 e nós vamos subir. Boa noite, Ivan, boa noite, Rafa, tá tudo tranquilo. Que maravilha esse clima, hein, de Caxias dos Rafas, depois de um mês. A voz tá uma maravilha. Duas perguntas antes. É um cenário atrás do Rafa ou ele está É num um, lugar paradisíaco? é um cenário. Lugar parecido. É um cenário. Ah, tá bom. Maravilha. É aquele fundo de transmissão. Não, eu estou num shopping center. Estou num shopping center. Ah, é outro padrão, né, cara? É outro padrão. Meu amigo e compositor Rafael Gubert. E Gubert, quinta-feira, vai acompanhar a Juventude Criciúma ou não? Ah, quinta-feira tem Ju e Criciúma. Olha aí, ó, cara. Não tinha nem me dado conta. Acho que dá para encarar, sim. Quarta? Não, quinta-feira às 4 horas. Olha aí, cara. Acho que vou ter que falar aqui com a chefa aqui. Se ela topar, eu vou, claro. Então, vamos saber. Galera, hoje a gente vai falar então do Juventude que venceu o Avaí 3-2, gol de Nenê 2 vezes e também o Rodrigues marcando pro Ju, e o Caxias que venceu e, olha, deu aquele susto no tempo, né? O Caxias venceu o poderoso Mentira! Novo Hamburgo 2-0. Mentira! Jogou muita bola! Jogamos muita bola. Vamos começar falando do Caxias, então, jogando muita bola, 2-0. A cueca, como que tá aí, Sgarione? Meu Deus. Cara, tranquilo, Fábio cara. Costa tá Tranquilo. loucão. Tá tudo. Eu também tô meio louco hoje, cara. Sei lá o que aconteceu, mas eu tô meio louco. É a vitória. Vocês querem jogar bem? Eu quero ganhar. Entendeu? Não precisa jogar bem. A torcida do Caxias tem que parar de ser corneteira. A torcida do Caxias é ingrata. Entendeu? Tem que parar de reclamar, de performance. O Caxias ganhou. Tá entre os 4 classificados com 9 pontos. Em segundo, hein? Segundo. Não. Entre os 4 e em segundo, jogando um bolão. E a torcida do Caxias tá reclamando que o time não joga bem. Cara, vocês querem o quê, velho? Vocês querem o tic-tac do Guardiola? Vocês querem o time do Klopp? Nosso time é do Tcheco, entendeu? E nós vamos subir Raluchan e Ralucheco. Que maravilha esse
clima em Gilbert Caxias, vencendo agora fora de casa o Novo Hamburgo. Eu realmente eu não. Até te agradeço que me mandou o link, mas a minha conexão lá na casa é muito ruim, eu não consegui assistir. Ruim é o jogo. Não, eu não consegui ver. Não, eu queria saber se o Rafa tá falando é verdade, porque eu só acompanhei o resultado e vi que o primeiro gol do Caxias foi com 79 minutos. E depois fez um gol com 90. Eu queria saber se o Caxias de fato, queria saber se o Rafa tá sendo irônico ou se o Caxias tá de fato jogando bem. Sim, jogando Rafa, bem. tu me conhece. Depois Rafa, tu me conhece já há um Rafa, tempo. Tu acha que eu sou sarcástico, Rafa? Acho um pouco. Não, vamos falar sério agora. Um jogo tenebroso de se assistir, ruim, muito ruim. O Novo Hamburgo, meu Deus do céu, uma coisa desorganizada dentro de campo, uma qualidade técnica horrível. E o Caxias sofreu para ganhar do Novo Hamburgo. O resultado de 2-0 engana, porque o Caxias jogou muito mal no primeiro tempo, desorganizado no segundo tempo também, daí fez o primeiro gol, e daí o Novo Hamburgo se jogou e o Caxias fez um segundo gol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Caxias tem que se reforçar se quer subir para a Série D. C. O Caxias vai ter que se reforçar. Com esse grupo vai ser muito difícil o Caxias subir. Olha só, depois os caras vêm dizer, pegam só aquilo que eu falei, cortam e não sei o quê. Diz assim, ó, que é difícil. Pode subir com esse time? Pode. Porque no futebol tudo pode acontecer. Israel eliminou o Brasil no Sub-20, né? Apesar que o nosso futebol brasileiro ninguém mais respeita no mundo. E eu a achava Coreia que Israel... na Itália, né? Eu sabia... Não, a Itália eliminou Colômbia ontem. Perdão, a Coreia do Sul eliminou a Nigéria. E a Argentina também. Mas aqui ninguém mais respeita o futebol brasileiro, né, cara? Enfim, eu achava que em Israel só se fazia... Eles eram mestres em Krav Maga, os caras vêm e eliminam o Brasil no futebol. Então é o seguinte, ó, eu tô dizendo que porque, meu Deus, Israel não tem tradição nenhuma em futebol, né, gente? Vamos combinar. O Caxias precisa se reforçar. Eu acho que o Caxias está ganhando, mas eu também acho que o grupo do Caxias na Série D é um horror. Eu vi o jogo contra o Concórdia, meu Deus, o Concórdia é ruim. Eu vi o jogo contra o Brasil de Pelotas é ruim. O Novo Hamburgo é ruim, o Aimoré é ruim, e o Caxias sofreu. Não se teve uma vitória que tu possa dizer, o Caxias com toda a propriedade ganhou. Não, ganhou, tá fazendo o papel que é somar pontos, mas é o seguinte, eu sempre digo que são duas. O ano passado também, viu, Sebem? Era a mesma história e a gente não se reforçou nada. Então, eu acho que é o seguinte, o Caxias precisa se reforçar, porque se o Caxias passar pro segundo mata-mata, que pega o grupo lá dos paulistas, vai se complicar. Vai se complicar. Então, a minha preocupação com o Caxias é o seguinte, tá pontuando? Tá. Performance? Cara, vamos, né? Só que eu acho que é um grupo muito fraco e o Caxias teve muita dificuldade para vencer esse jogo. Por exemplo, o Caxias não ganhou do Aimoré. O Caxias não perdeu para o Joseense. O Caxias ganhou no sufoco contra o Brasil. O mais tranquilo foi contra o Concórdia. Que daí, cara, não teve nada a oferecer. Então, espero que o Caxias evolua, né? Que o Caxias evolua durante a competição. Porque se for assim, meu amigo, não vai dar. Vai ser mais um ano que não vai dar. Opa! Pega o Gabriel! Pega o Gabriel. Isso aí vai acontecer eventualmente, tá aqui, ó. Não, acho que a marcação tá dizendo, pega o Gabriel. Contratei os caras para ser figurante, mas eles não conseguem se comportar. Segue daí, Gilbert. Esses resultados não, é isso, do Caxias. Os resultados eu não estou conseguindo acompanhar, né? Até porque agora começou as transmissões, né? Eu não vou no estádio, obviamente, mas tenho acompanhado mais ou menos pela imprensa, pelo Rafa, por vocês aqui, e de fato
me parece que esse time do Caxias ele tá tendo dificuldades num grupo muito fraco, né? Nós falávamos aí do Brasil de Pelotas, os dois gaúchos ali embaixo, né? O Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas fraquíssimos, né? Aimoré também. O Aimoré é todo ano fraco, né? Mas o Brasil é até uma surpresa, né? Vim fraco, em virtude de toda aquela situação política, né? Que o clube está vivendo. Mas, cara, tá fazendo resultado. É aquela história, né? Tá fazendo resultado. E a rodada número 5, pode falar, Scarani. Não, se tu olhar para a tabela hoje, o Caxias está em segundo lugar, né? Estaria classificado, maravilha. Cartilha. Agora, é muito fraco. Hoje, o time do Novo Hamburgo, olha, com todo o respeito ao Noia, tá? Não tinha a mínima organização. Parecia um time de colégio jogando. Entendeu? Ia todo mundo atrás da bola. Os caras tinham dificuldade de dar um passe. Então, às vezes, tu pegar um grupo fácil demais, te atrapalha lá na frente, porque tu acha que tu vai atropelar todo mundo, e quando tu chegar na outra fase, tu pega um grupo que é totalmente o inverso. Ontem teve um jogo entre os paulistas lá que deu 6-3. Eu acho que foi o 15 de Piracicaba ganhando 6-3 fora, enfim. Sim. Né? Então, a minha preocupação é essa. Tudo bem, tu vai pontuar. Mas a Inter de Limeira jogou em casa e perdeu por 15, 6-3. 6-3. Então, é essa a minha preocupação. Tá nivelado muito por baixo. Certo? E a gente sabe que depois, na hora do pega pra capar, tu vai pegar os melhores e daí tu não tem um parâmetro. Porque tu não jogou contra esses caras. Então, o seguinte, na cartilha, na classificação, tá bem. Mas o time do Caxias, mesmo com um grupo fraco, encontra dificuldades para ganhar seus jogos. O que me preocupa, Sgarani, é que o Caxias perde rendimento na segunda etapa. Claro, hoje foi uma exceção, mas o Caxias normalmente no tempo perde de rendimento. É preocupante isso. Eu vou dizer, o Caxias escapou de perder para Aimoré. O pessoal, eu não assisti o jogo, era o aniversário da minha filha, mas o pessoal que foi assistir o jogo do Caxias com o Aimoré diz que o Caxias escapou de perder para o Aimoré. O jogo foi em São Leopoldo, mas o Caxias não pode, com o investimento que tem, quase perder para o Aimoré, entendeu? É muito pouco. Então, é uma fase de ajustes, reforços chegarão, bom, isso a gente vai ter que ver com o tempo. Hoje, preocupa. A performance preocupa. Até contra o Novo Hamburgo hoje, pelo tempo, foi tinhoso. Só conseguiu melhorar aos 25, quando marcou o gol, praticamente. Exatamente. O Caxias começou a jogar mais na metade do segundo tempo. Porque também estava difícil. Também estava desorganizado, também estava rifando bola, não conseguia fazer uma jogada. Enfim, mas ganhou. Tá? O que importou do jogo foi a vitória. Porque se tu for ver, não posso te dizer, não, o Caxias, opa. Até às vezes o Caxias parece um time desorganizado. Parece um time desorganizado às vezes. Mas assim, só se a Série D inteira for nivelada por baixo. E eu acho que não. A minha preocupação, eu vou dizer para vocês, é o primeiro mata. O primeiro mata já é um pavor. Ó, entrou agora o Dudu, e eu quero dar parabéns pro Dudu que casou. E casou no México. Ele não casou, o cara casou no México, na beira da praia. Outro nível, seja um matrimônio feliz e duradouro aí pro Dudu. Grande Dudu, torcedor do Brasil de Pelotas. Parabéns ao Dudu pelo casamento. Quero ler o recado do Ronei Souza. O Ju ganhou ontem com autoridade. Sobe. Um abraço pro Ronê, é prematuro ainda, mas pelo menos o Juventude voltou pro campeonato. O cenário é bom. Não, voltou pro futebol, né, Rafa? O Juventude voltou pro futebol. Poxa, 4 vitórias seguidas, eu não sei quantos anos fazia, até que eu gostaria de saber essa informação. Muito tempo que o Juventude não ganhar 4 partidas seguidas. Já faz um tempo isso. Brasileiro, se eu não me engano, olha os 10 anos.
agora sim, você bem, boa noite, sopradores, o Ademir Kelly, Gubert. Quando é o lançamento do DVD Gubert e Orquestra OSPA? O pior é que isso foi uma coisa fantástica que aconteceu mesmo. Tive um espetáculo aí com a OSPA do Pink Floyd, foi há 2 domingos atrás, e foi uma coisa sensacional mesmo. Tá no YouTube, mas não vai ter DVD, mas tá no YouTube. Quem quiser acompanhar. O Ednei Torresini, grupo limitado, grupo fraco, vamos classificar e não sobe. Já temos vaga em 2024. É o sentimento da torcida. O sentimento da torcida do Caxias é esse. Que num grupo como esse, o Caxias deveria sobrar. Eu estou falando por questão de investimento, de tradição e tudo mais. Porque o Caxias sempre entra na Série D como favorito. Vocês já perceberam? Sim. O Caxias sempre é favorito na Série D. Só que o Caxias está com dificuldade nesse grupo. Né? Mas assim, cada um vê aquilo que lhe convém. Né? Uns dirão, nós somos o segundo bando de corneteiros, emitam vibrações positivas para o clube. E o torcedor vai pensar assim, a gente está em um segundo, mas a gente está com medo desse time. Pois é só observar que a primeira vez que eu vejo assim nesses últimos anos a torcida do Caxias tão pessimista. Eu estou acompanhando, além do comentário do Rafa, acompanhando os comentários aqui no Instagram, e o pessoal tá bem pessimista mesmo, né? E é preocupante isso, né, Sgaroni? Esse pessimismo. Antes o Caxias estava positivo e agora pessimista e não jogando bem. Eu vou dizer uma coisa, o Caxias é um leão no gauchão e um gatinho na Série D. Isso está dentro do próprio clube. Quando o Caxias disputa o gauchão, é uma movimentação, da parte da diretoria, é um investimento maior, tem mais jogadores, gastam mais, fazem no gauchão e acontece. O Caxias chega na final, que eu acho que um clube que entra numa competição tem sempre que pensar em ser campeão, né? E daí tá certo. Eu só queria saber, porque assim, o Caxias perdeu atletas. Não teve uma reposição da altura dos atletas que saíram. Goleiro, o Eliezer, talvez, os outros jogadores. Mas não se vê assim um investimento tão grande no Caxias para a Série D como o Caxias sempre faz pro gauchão. Né? Então, sei lá, eu não sei se é uma postura do clube ou se o clube tem aquele negócio de garantir vaga para a Série D. Bom, estamos garantidos, beleza. Mas eu não vejo assim a mesma... Como é que eu vou te dizer? Me faltou a palavra agora, mas falta um afã assim, e isso se percebe dentro do campo quando o time não rende, cara. Parece um time que faz o necessário. Uma força, às vezes parece uma coisa meio desligada. Eu não sei, cara, o clima de pessimismo se instaurou no Centenário nessa Série D, porque a gente já começou mal perdendo para o São Joséense, né, cara? Daí tu já perde para o São Joséense. Daí começam as desculpas. Era grama sintética, blá, 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 blá. Daí o Caxias joga contra o Aimoré. Porque o gramado era ruim, blá, 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 blá. Daí joga... daí contra o Brasil, não sei o quê. Sabe? Daí são sempre as mesmas desculpas, os mesmos discursos. Tu não vê o time... né? Eu acho que o torcedor do Caxias... Por que a gente fazia um enfrentamento com o Grêmio e Inter e agora a gente não consegue fazer um enfrentamento com o Aimoré? O que mudou? Né? Pode ser. Então, por isso, se o time estivesse ganhando, visse um time com disposição, ganhando, organizado, jogando, bom, a gente poderia estar dizendo aqui, a gente vai subir, hein? A gente vai subir. Agora, a torcida do Caxias está com receio porque o time tá bem limitado. Está bem limitado mesmo. Agora, eu vou dizer mais uma vez, nada impede que o Caxias suba com esse grupo. Pode ser que se organize, dê liga, né, mas a amostragem desse início de Série D não é muito promissor.
não é muito promissor. O Ednei Torresini, quebramos um tabu de 12 anos. Eu já tinha cantado a pedra, time fraco, opinião do Torresini. O Alessandro Sebem, Neco Argenta irá reforçar o time. Tem informações privilegiadas. Eu escuto isso aí há 3 anos. 3 anos. Barbaridade. O Ednei Torresini, entrevista na rádio e não vem ninguém. Fonte segurado. Como é que Se negaram é? a entrevista. Segundo o Ednei Torresini, entrevista na rádio e não vem ninguém. Fonte segurado. Mas olha só. Se negaram a Olha só. entrevistar. Eu não escutei essa entrevista, mas eu escutei uma entrevista do segurado contra o Aimoré. Rafa, tu que é um cara inteligente, Ivan, vocês que são inteligentes. Ele diz assim, não, nesse momento não terão reforços, tudo mais, porque nós temos uma boa base para 2024. Cara, mas peraí, a competição não é a Série D? Parece Daí- que largaram, né? Daí ele vai lá na entrevista do segurado contra a Aimoré e ele fala isso. Nós temos uma boa base para 2024, nós vamos ter o estadual, a Copa do Brasil, blá blá blá. Ele não falou em nenhum momento da Série D. Ele falou das outras competições. Então, eu não sei se o Caxias vai com o que tem, como diria o Ademir, né? Até parabéns para o Ademir, que foi campeão paraense, né? Como executivo de futebol. Deve ser fraco o futebol lá do Pará. Mas, enfim, a questão é essa. A questão é que eu não vejo uma mobilização. É esse o termo. Eu não vejo uma mobilização do Caxias. Parece tudo meio frio. O Caxias conseguiu esconder a apresentação de uma terceira camiseta. Isso aí eu estava ouvindo no rádio. Entrou sem avisar a imprensa, parecia descobriram 10 minutos antes. Me entregaram uma folha na cabine. Daí a justificativa era porque se apresentam antes e perdem, daí a camisa vai ficar manchada, vai ficar marcada como perdedora. Cara, sabe? Coisas que só o Caxias faz para você. Mas enfim, continuamos torcendo, estou feliz pela vitória, mas cara, não dá para se iludir muito. Mas quem sabe assim, ó, a gente entra desanimado e dê certo no final. Pode acontecer, né? A torcida já começou diferente, pelo menos. Isso aí. O Alessandro Sebem, tá ruim que o microfone vai. Não, é eu que tô ruim mesmo. Fábio Não, Costa. mas tá ruim mesmo, Ivan. Tá ruim? Tá dando um chiado no teu microfone aí. Parou. Melhorou? Melhorou bastante. Deixa eu aumentar o volume aqui. O 1000 jogos em estádios, nós avisamos. O Novo Hamburgo é o pior da chave com o Sombra. Eu acho que foi o Felipe, né? Sim, mas o Novo Hamburgo não fez nenhum investimento para essa Série D. Nenhum investimento. Olha lá, Ivan Koff hoje. Só tem um dinheiro. Mas é o seguinte, ó, a torcida do Caxias tem que parar de reclamar e mandar energias positivas para o clube. O Caxias, esses 8 anos que o Caxias não sobe, é culpa da torcida que fica zicando e sendo pessimista. Então, torcedor Grená, emita energias positivas, visualize lá o acesso, nós em cima do caminhão, do corpo de bombeiros, todo mundo se abraçando, feliz, não tomando um gol do meio do campo no final. Vibrações positivas. Tu é o culpado, torcedor do Caxias. Tu é o culpado. Não é a direção que não contrata ou que está pensando em 2024. É tu que emite energias negativas para o clube. Vamos pensar positivo. Vamos se reunir lá no pátio do Centenário antes dos jogos. Vamos cantar Imagine, ficar assim com a mão. E vamos emitir energias positivas, caramba. Ednei Torresini, Caxias tinha que patrulhar todos. Isso aí. Será? Para com essa porra aí de ser corneteiro, bando de corneta. Tá louco, cara.
Eu, se fosse a direção do Caxias, fecharia os portões e faria o jogo com os portões fechados, para não deixar que a torcida fique lá zicando e botando energia negativa em cima dos jogadores. Bando de invejoso, vocês gostariam de estar lá na direção de futebol, gostariam de estar lá na direção social, escolhendo a princesa da festa da uva, a Glamourguel, é isso que vocês gostariam. Vamos parar com isso aí. Gubert, lembrando que o Caxias está em segundo, tá? Não, tu imagina se tivesse passado um ano ganhando 3 jogos, que nem eu passei ano passado. Meu Deus do céu. O Caxias está em segundo lugar. E pega o Ercílio em quarta. Pare de ser pessimista. Viu? Mas eu não estou sendo pessimista, cara. Eu estou falando tudo ao contrário. Estou falando tudo que tem que fazer ao contrário. Vocês que são corneta, que ficam mandando energia negativa lá. É o goleiro que toma o gol do meio do campo? É porque o goleiro é ruim? Não! É porque ficaram no pessimismo. 9 horas mais 26 minutos. Na próxima quarta-feira, 7 horas, Caxias e Ercílio Luz. Quarta-feira? Quarta-feira? Quarta-feira, Pedro. Quarta-feira. Vai estragar a semana no meio já. Mas, cara... às 3 horas, aqui em casa, no Centenário. Tem que ganhar, né, cara? Tem que ganhar. O Caxias tem que pontuar. Quanto mais pontos fizer para se afastar de um Santa Cruz da vida, daqueles times lá de cima, né? Então, o Caxias tem que pontuar. Se joga mal, não sei o que, não interessa. Ganha e vai para a cabeça. É nesse sentido aí. É isso aí que eu penso. O Ademir Chielli, os gols do Caxias aconteceram após o Galvão jogar na posição dele como meia. O Ademir agora é técnico. Tu é técnico, Ademir. É por isso que a torcida do Caxias é chata. Olha aí, o Ademir agora quer botar o Galvão lá na posição. Deixa o Tcheco trabalhar, Ademir. O Alessandro Cedei está o Gubert um mês atrás. Tô brincando, viu, gente? É um sarcasmo. Boa noite. Dá um tchau pra eles lá. Dá tchau. Boa noite, dorme bem. Hoje nesse grupo tem 2 rebaixados estaduais. Vice-Gaúcho tem obrigação de amassar todos. Galera, são 9 horas e 27 minutos. Temperatura 16 graus. Falamos do Caxias, vamos para o Juventude. Nosso Juventude! Juventude, que está numa sequência de 4 jogos com vitórias, desde a contratação do técnico Thiago Carpini. Uma vitória contra o Avaí ontem, 3-2. E aí, tu vê o que é... Não, sensacional. Esse jogo eu consegui assistir aqui. E o Juventude está organizado, né? O que a gente falava aí, que o time do Juventude não é tão ruim. O problema é que ele estava muito desorganizado. E o Léo Rosa que já tinha dito que ele achava que o Pintado era um treinador muito fraco. E eu acho que o Juventude, assim, cara, aquela derrota para o Juventude, que o Juventude teve com o Sampaio Corrêa, que no intervalo estava ganhando de 1-0 com 1 a mais, ali foi o estopim, a diretoria reparou ali que o Pintado era insuficiente. E a prova é, né, que o time... Cara, o Thiago Carpini, cara, olhando para um leigo, assim como eu, um apaixonado por futebol, mas não um estudioso, cara, ele fez o simples. Nós temos um jogador que é um veterano, que tem que jogar, porque ele é o diferente que nós falávamos aqui. Eu falava aqui, o Nenê só com as bolas paradas, que ele vai ajudar o Juventude, ele primeiro jogaria só no Jacone, eu falei isso aqui. Aí o outro jogo passado, o Nenê foi 3 gols de escanteio dele. Ontem ele fez um gol com a bola rolando e fez um gol de falta com a bola enquanto estava encardido. Então, assim, no momento que tem um cara que tem 41 anos, tu não pode botar ele marcar. Então tu bota um 5, tu bota um cara que é o número 5, que eu não sei o que os caras têm na cabeça, que ficam inventando volante. Os caras botam um 5 e o Juventude tá jogando com 3 volantes, mas tem o Nenê que não marca e tem um atacante de velocidade, que eu volto a dizer que eu acho o David da Hora um bom jogador. Eu só acho que o único juventudista que acha, mas eu acho ele um bom jogador. Basta ver o que acontece com o Juventude quando ele sai. Aquele homem, ele é um inferno. Ele faz uma muvuca ali, que quando ele sai, o Juventude decai, nitidamente.
Ontem até achei que ele foi um pouco abaixo e achei que o Juan entrou muito bem. Inclusive deu um drible aí de cinema no final do jogo. Mas o Carpini está com a moral elevada, obviamente que isso não vai... não, é isso que o CBN está falando. Eu ia falar justamente sobre isso. É obviamente que o Juventude tem um embalo, tem essa sensação do novo técnico. Não Sim. vai ser assim, o Juventude não vai sair ganhando todo mundo, mas é uma sequência promissora. Nós vamos ter que ver as cenas dos próximos capítulos, mas para quem estava levando chapuletada toda a rodada, ter 4 vitórias seguidas, é óbvio que a torcida se anima, é óbvio que dá uma esperança e o Juventude está no meio da tabela. O campeonato, agora o Juventude está dentro do campeonato de novo. Então vamos aguardar mais um pouco. Não acho que o Juventude vai sair patrolando todo mundo, obviamente. Não tem time para isso, mas o time do Juventude, bem organizado, ele é um time para brigar na primeira parte da tabela, até pelo tamanho do Juventude. Estou motivado, estou feliz. Respondendo ali a pergunta da entrevista coletiva, pelo menos teve do diretor executivo, Marcelo Segurado, e também do Marcelinho. Então, não entendi ali que não ia ter entrevista, mas teve sim entrevista com o Caxias, o Marcelinho e também o Segurado. E sobre a dúvida do Gubert, desde 2004, não teve essa sequência de jogos. 19 anos. 19 anos. Sgarione aí, o Juventude ontem venceu, mas está numa sequência de 4 jogos com vitórias desde a mudança do técnico. Olha aqui, agora eu vou falar. Vou falar sem medo de falar. Vamos fazer um raciocínio. É fácil encontrar em Caxias do Sul, nos nossos dirigentes políticos, um que entenda de futebol? Sem medo de responder aqui. É fácil encontrar um cara dos nossos dirigentes políticos que sabem de futebol? Não. Não é fácil encontrar um. O Juventude fez um grupo gestor de cara que não entende nada de futebol. Gênios! Gênios! Tu não consegue encontrar um, tu juntou 5. O que aconteceu no Juventude? No jogo contra o Sampaio Correia, eu disse assim, tem que demitir amanhã o Pintado. Eu falei aqui, tem que demitir amanhã o Pintado. Por quê? Tu não pode perder um jogo que tu tá ganhando, certo? Com 1 a mais e tomar uma virada. Começa por isso. Seu pai estava aí. Na tabela. A gente não sabe. Daí o que aconteceu? O Juventude contrata um executivo de futebol, que eu escutei aqui, porque deu um rolo aqui, deu um problema com o executivo de futebol do Inter, e eu escutei os gênios aqui da imprensa de Porto Alegre dizendo assim, o cargo de executivo de futebol está superestimado, não precisa. Eu pergunto para vocês, onde é que o Juventude estaria se não chegasse esse executivo do Água Santa? Porque foi esse cara que convenceu o técnico, foi esse cara que eu acho que convenceu o Nenê a ficar, certo? E a gente não sabia se o Juventude ia ganhar 4 partidas no campeonato inteiro. Do jeito que estava, o Juventude não ia ter 4 vitórias no campeonato inteiro. E o Juventude ganhar 4 partidas seguintes, jogando bem, né? Ontem jogou bem no Jacone, eu achei que jogou bem. Jogou bem. Entendeu? E tem um cara extra classe que é o Nenê. O Juventude tem um cara que se destaca de todos os jogadores da Série B. Para mim, o Nenê é o melhor jogador da Série B. Provavelmente. Tu entendeu? Disparado. Então, o que aconteceu? Tu não pode ter o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e com um centroavante bom, que esse centroavante jogou bem no Gauchão, a gente viu que ele tinha qualidade, não tinha como tu perder todos os jogos. Alguma coisa tinha de errado. Então, o ser iluminado do Juventude, que deu um gelo nesse grupo gestor aí de futebol, que eu falei, em Caxias é difícil tu encontrar um. Conseguiram reunir 5 para fazer um comitê gestor de futebol. Deixaram esses caras de lado e botaram o futebol na mão de quem entende de futebol, que é o executivo, que agora me esqueci o nome dele. Certo? O que o cara fez? O cara deve ter... eu esqueci o nome dele. O cara tinha sido vice-campeão paulista, certo? Que é o campeonato regional mais difícil do Brasil, certo? E ele conseguiu ser vice-campeão paulista com Água Santa. Então, ele tem qualidade. E ele está mostrando isso. Ele deve ter organizado o vestiário. Os jogadores derrubaram o Pintado. Porque não é possível que o mesmo time que ganha 4 partidas seguidas não conseguia render com o Pintado. Peraí, só um pouquinho. Tinha um problema ali.
O executivo de futebol chegou e resolveu os problemas do Juventude. A tendência do Juventude qual é? É fazer agora um bom campeonato na Série B. Porque antes a gente estava pensando que o Juventude ia ser rebaixado. E se continuasse assim, é rebaixado. Sabe o que um agente político, um diretor político de um clube de futebol pode fazer pelo clube? Que ele vai estar ajudando absurdamente o seu clube. Se tu não entende nada de futebol, te afasta. Vai trabalhar na parte administrativa, vai ajudar lá a molhar a grama, vai ajudar a servir café. Cara, faz qualquer coisa, mas não te mete no futebol. Que vai dar errado. Tu pode ajudar o teu clube fazendo outras coisas. Então tem que deixar quem entende de futebol no futebol. O Juventude tinha uma referência que chamava Pioner. O Pioner participou de 2 acessos seguidos do Juventude. Ele saiu, né? Ele saiu. O Juventude se atrapalhou. As pessoas que assumiram não entendem do métier, tomaram a decisão correta. O que nós vamos fazer? Um executivo de futebol. Esse cara veio, acertou o vestiário, trouxe um técnico de confiança e tudo mais. Eu também acho o Segurado do Caxias um bom executivo de futebol. Mas se tu não deixar esses caras trabalharem, eles não vão produzir. E deu tão certo que o Juventude está com 4 vitórias seguidas, está com uma boa perspectiva no campeonato. Eu não sei se o Juventude vai se manter, mas, meu amigo, 4 vitórias seguidas fora de casa e dentro de casa, é que o Juventude deu uma virada de chave. E eu aqui, com 99,8% como exame de DNA, acredito isso ao executivo que foi contratado. Porque se dependesse dos caras do Juventude ali, o Juventude estava lá na zona de rebaixamento. Concordo com o Rafa. Deixa eu só falar uma coisa. Que uma coisa que eu gostei também do treinador do Jô... Júlio Rondinelli. O Rondinelli. Muito. O deus da raça. Esse foi um zagueiraço, né, do Flamengo, o Rondinelli. O técnico do Juventude na partida anterior, não nessa, na outra vitória, perguntaram por que ele não botou o centroavante em reserva, que agora me foge o nome. O cara que veio para fazer sombra para o Rodrigo Rodrigues, que no jogo contra o Sampaio Corrêa foi expulso, inclusive. Aí falou que o pessoal da imprensa falou que ele estava acima do peso e tal. Um cara meio figurão que estava no Juventude, jogou veio para ser o reserva imediato do Rodrigo Rodrigues. Já me fugiu o nome porque esses caras entram e saem de uma maneira. E aí na entrevista, o Carpini falou: não, por que você não colocou ele? Por que ele sequer está no banco? E aí o Carpini falou: ele já não faz mais parte dos planos, ele não está na mesma vibração que os demais. Nós tivemos uma conversa olho por olho, olho no olho. Ele não está com a mesma aspiração que nós. Oi? Emerson Santos. Não é Emerson Santos. É o atacante. O cara o centroavante que entrou no segundo tempo, estava fortão e tal. Quem foi expulso foi Emerson Santos, mas é o cara que entrou no segundo tempo. O atacante. Elton. Esse aí. Levou amarelo. E aí, isso. Ele entrou no segundo tempo. Aí perguntaram por que ele não entrou. Ele falou: cara, não faz mais parte dos planos, não está na mesma vibração que nós, está liberado para procurar outro time. Tu não vê isso mais no futebol. Sempre tem não, veja bem. Cara, ele foi sincero e reto. Cara, não está afim, foi embora. E já serve de alerta para os outros. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Não importa que tenha contrato, não está afim, o cara vai procurar time, aqui tu não vai jogar. Isso eu gostei, porque foi uma coisa que quando eu ouvi, eu digo: nossa, quantos anos eu não ouvi alguém falar assim, sabe? O cara que chega olho no olho e dizia: aí, cara, tu tá afim? O cara: veja bem, professor, panturrilha, não sei o que, cara, tchau. Pode ir embora. Não precisamos de cara assim. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante, a naturalidade que o Carpini falou do caso Elton e o porquê que ele foi dispensado. Porque todo mundo fica sabendo, agora fica quem tá afim. Sabe? Chega de totas e não sei o quê, né? Inclusive, parabéns, né? Parabéns para os envolvidos aí. E acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Acho que tem muita coisa que olha quem tá chegando, a Tita. Tita. Olha só! Oi, não tô ouvindo vocês hoje. A Tita foi colher o café, porque ela ia me trazer antes da live.
Ela foi colher o café. Eu trago o café e aí ele ainda É um mal reclama. agradecido. Tudo bem com vocês, gente? Que nem cara. o Ivan que manda áudio amassando as uvas com os pés. A Tita foi... Trouxe água também. Água, por favor, o remédio. O Que remédio? Dá o Remédio. Tu tava falando, tu empolgadão, fala aí. O que eu tava falando? Valeu, Tita. Que tem que Bom trabalho aí. mandar embora mesmo. Tita, Tem que mandar Tita embora que não mesmo. tá sabendo que quinta-feira nós vamos pra Criciúma. É, Não noite tá de sabendo segunda, ainda. Não tá sabendo ainda. E eu acho isso, acho que tá falando ali do caso das apostas aí. da operação, Cara, isso. eu tenho a sensação de que tem coisas muito cabeludas que a gente não sabe. Muito cabeludas. Porque os caras foram banidos do futebol por causa de um cartão amarelo. Não, e tem outra coisa, vamos falar aqui. O atacante do São Luís de Juí leva uma suspensão, uma multa, e o clube é responsabilizado solidariamente. E o zagueiro do Santos toma 12 jogos. Então, pessoal, vamos falar. Parabéns! É isso aí. Vamos essa pauta, então. Vamos largar junto de falar dessa pauta, da operação, ou quer continuar falando de juventude, Gilbert? Pra mim o Ju era isso, mas acho que era isso aí. O STJD julgou nessa semana 8 jogadores investigados na operação penalidade máxima, dentre eles 3 ex-atletas de juventude. O meia-campista Gabriel Tota foi banido do futebol e ainda terá que pagar uma multa de R$30 mil. O lateral esquerdo Moraes pegou 760 dias de suspensão e terá de pagar multa de R$55 mil. Já o zagueiro Paulo Miranda foi punido com 1.000 dias de afastamento a R$70 mil em multa. E já do Santos, o Eduardo Bauerman, 12 jogos. 12 jogos. Eu só queria falar uma coisa, que é assim, ó. O Rafa é um brilhante advogado e eu, obviamente, estudei um pouquinho de direito, mas eu não segui. Mas uma coisa que eu não consigo entender, aí eu vou perguntar para meu amigo Rafa, para o advogado. Eu não consigo entender esse negócio, eu não sei se é da lei brasileira ou o que é o seguinte, isso acontecia também na época da Lava Jato e tudo mais. É assim, ó, os caras têm umas mensagens que o cara recebeu 200 mil, no caso aqui dos jogadores, que é, vamos dizer assim, pouco dinheiro, tá? Mas o cara recebeu 200 mil, aí o cara toma uma multa de 30 mil, e daí fica... Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra. A pena, ela não deveria ser o cara devolver o dinheiro, todo o dinheiro, porque senão o cara entra naquela que nesses casos aí de corrupção cabeluda, o cara já faz o crime pensando, cara, depois eu puxo 2 anos de cana e vou viver o resto da vida com o dinheiro que eu roubei, meu. Sabe, isso aí, aqui ó, não entra, não entra. Isso é uma coisa que não entra, isso se chama dosimetria da pena, né? Como se chama, é a hora que tu faz, enfim, a dosagem da pena para um para outro. Além disso que o Rafa falou, vamos pensar o seguinte, a condenação do São Luís é solidária. No direito, a responsabilidade solidária é o seguinte, ó, os dois teriam que ter uma vantagem, né? Porque eles são responsabilizados solidariamente. Isso quer dizer que tanto o jogador como o clube estariam envolvidos nisso. Só que o São Luís de Juí só foi prejudicado nisso. Porque o São Luís de Juí não caiu, né? Eu não lembro agora. Se o São Luís caiu para a divisão de acesso nesse ano, não. Mas ficou ali para cair. Eu estava no jogo do Caxias contra o São Luís de Juí. Aquele rapaz faz um pênalti estúpido. É um horror aquele pênalti. É um horror. Na frente do juiz. E daí eu não li ainda. Eu quero ler, quero me dar o trabalho de ler, imprimir e ler, porque no computador eu sou muito ruim de ler. Porque eu não consigo
entender como um clube que é prejudicado por um esquema de apostas é responsabilizado solidariamente. Então todos deveriam ser. Todos deveriam ser. Tu só poderia responsabilizar o clube se um diretor estivesse envolvido nas apostas e tivesse sido denunciado junto. Mas ali são os jogadores. Então como é que tu vai responsabilizar o clube solidariamente se ele foi prejudicado? Então eu te pergunto, por que o Santos não foi? Por que um jogador que jogou no Juventude, ele é banido do futebol? Certo? E daí o jogador do Santos, porque é do Santos, leva 12 jogos. Cara, a corrupção é a mesma. Receber vantagem indevida para tá lá, é um tipo penal específico que é do Estatuto de Defesa do Torcedor. Tinha que banir todos, ou no mínimo todos deveriam receber a mesma pena, caramba. Eu inclusive acho que os clubes teriam um direito de regresso contra os atletas. Teria uma indenização, porque eu fui prejudicado. Tu entendeu? Meu Deus. Perdi jogos. Meu Deus. E outra, o cara estava recebendo o salário do clube. Ele recebia o salário do clube. Meu Deus. Então, cara, eu vou te dizer, é como tudo, né? Infelizmente, é triste ouvir isso. Cara, a gente já viu, o Caxias não subiu para a Série A aquela vez porque consideraram os pontos, mas não consideraram os gols. Então, tem isso, tem várias injustiças históricas no futebol e que foram julgados lá pelo STJD. Eu acho um absurdo. Para mim, a lei é igual para todos. Claro, tu pode ter uma diferença de penas se um recebeu 100 mil, o outro fez uma vez só. Bom, daí tu pode até dizer, não, esse cara aqui participou de uma vez aqui e não participou mais. Não, esse cara participou de tantos jogos. Talvez as diferenças das penas podem ser nisso. Pela gravidade, pela continuidade, pelos valores que receberam. Mas aí tu pune o atleta. Agora, o clube, eu não consigo entender. A não ser que tenha um dirigente envolvido nisso. Daí sim, né? Porque daí tem uma responsabilidade. Enfim. Agora, eu achei muito estranha. Eu fiquei indignado com essa questão do Eugênio. Me diz uma coisa, Rafa, o processo ele é público? O processo o STJD porque assim, ó, o Tota, quando surgiu, esse nome saiu de imediato, né? Foi o primeiro nome que apareceu quando deu esse escândalo, foi o Tota, foi o primeiro nome. E ele foi o jogador que ficou banido, né? Ele mais um outro. E será que ele não tem alguma organização? Ele não está envolvido numa organização? Será relativa a isso? Daí, eu sempre digo que é temerário tu falar alguma coisa sem ter provas. Por isso que eu queria saber se é público. Né? Não, tu pode ler as decisões do STJD. Não acredito que tenha um segredo de justiça, né? Porque o julgamento não foi transmitido, né? Aí é que tá. De repente eles... Mas acredito que acesso às decisões, bom, daí acredito que tu possa ter. De repente tu pode não ter uma audiência pública quando as pessoas se sentirem ameaçadas ou quando tiver uma ameaça por parte de alguém, enfim, são questões bem específicas. Agora, tá muito estranho. Eu tô achando... parece que puniram de uma forma mais veemente os atletas dos clubes pequenos do que dos clubes grandes. Mas isso não surpreende. Também, infelizmente, não. É triste, mas... Né? É assim, porque esse rapaz do Santos, ele aceitou, ele concordou em captar alguém, ele recebeu o dinheiro, ele só não tomou cartão por falta de cognição, né? E tomou vermelho no jogo seguinte, depois do apito final. Mas que daí não vale para aposta. Mas ele talvez não soubesse. Daí ele não prejudica, daí, entendeu? Mas isso é para uma suspensão de 12 jogos? Cara, isso é para ele ser banido como os outros, ou ter uma suspensão maior como os outros. Mas ele é um atleta do Santos. E o Vitor Ramos. E o Vitor Mendes. Tá jogando. Tá jogando na Série B?
capitão do time do Argel, que também surpreende total de 0 pessoas. Não, Chapecoense. o Argel já caiu, né, inclusive. O Argel já caiu da Mas chave. é o Argel que manteve ele, né? Mas, cara, tá entendendo? Isso assim, ó, eu vou dizer pra vocês. É a pontinha do iceberg. Não desmantelar chumbo o grosso. maiores... Não é o maior caso. Isso é uma pontinha do iceberg, meu amigo. Eu queria saber quantos árbitros de futebol estão metidos, técnicos, dirigentes. É assim, ó, em jogo do Juventude... Não, e assim, ó, Rafa, a gente falou aqui, tem uma gangue que pegaram, pode ter 200 gangues, pode ter 40 gangues, porque assim, ó, até agora só se falou em cartão amarelo, mas teve jogador que no mesmo jogo tomou um cartão amarelo, que foi comprovado que ele ganhou grana para isso, e no mesmo jogo ele fez um gol contra, por exemplo, no Juventude. Exatamente. Ó, entrou a Priscila Gattuso aqui. Quero mandar um abraço para minha amiga Priscila. Foi mamãe recentemente. E espero que esteja tudo bem com a Priscila, com o bebê. E com o Emer, que é o marido dela. Um abraço para vocês. Aproveitar e mandar um beijo para minha avó, a avó Rosa. Está celebrando hoje 97 anos. Ó, um beijo. Beijo para dona Rosa também. Beijão para dona Rosa. E não é Gattuso, é Cattuso. A minha esposa acabou de me corrigir. Gattuso é o meio-campo da Itália. É o ato falho, né? Eu quero da Itália. Nesse momento, minha esposa também veio me servir água. Muito obrigado. Não vai servir? Não? É pra ti? Não, serve. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não. Tu falou lá na frente. Água é saúde. Vamos lá. A punição cada um dos... Oi? Nunca me disseram isso, mas eu também nunca falei isso pra ninguém. Calma. A punição a cada um dos jogadores, Moraes, 760 dias e 55 mil reais. Gabriel Cota, banimento e 30 mil reais. Paulo Miranda, 1.000 dias e 70 mil reais. Eduardo Bauer, 12 jogos. Igor Carius, do esporte, foi absolvido. O Fernando Neto, 380 dias e 15 mil reais. Matheus Gomes, banimento e 10 mil reais. O Kevin Lomonacan, 380 dias e 25 mil reais. Então, a punição, 8 jogadores foram julgados nessa semana, sendo 3 atletas, ex-atletas do Juventude, inclusive com vídeos, né, Gubert? Um deboche, isso no vestiário do clube. Deboche. Isso aí me tirou do estádio até agora, né? Isso aí me deixou bastante chateado. Só que daí, se um atleta desses se lesiona, ele vai usar a estrutura do clube, o departamento médico do clube, o clube tem que dar assistência pro cara, o cara tem que fazer isso. Daí o cara tá debochando da instituição, cara, que tá pagando o teu salário e que se der alguma treta contigo, é ele que vai te manter. Isso não é caso. Porque pra mim, desculpa, além de receber a propina, além de prejudicar o clube, tu debochar do teu clube fazendo um vídeo, é absurdo. E esse tipo de coisa me deixa puto, cara. Porque é o seguinte, ó, porque tem muita gente que ainda passa a mão nos caras. Ai, porque eles vêm de uma condição social. Ai, porque eles são... Começa a vitimizar o cara para querer justificar isso aí. Não tem justificativa nenhuma. Tu ser honesto, tu ser justo, não tem justificativa. Tem um monte de gente na situação deles que não receberia isso, porque os caras têm vergonha na cara. Sem dúvida. Então tem que parar com essa palhaçada de passar a mão. Tem que punir. Até porque a condição social, ela não tem nada a ver com ser picareta ou não, né, Rafa? Caráter, exatamente. De cara podre de rico que são os bandidos também. Isso a gente tem exemplo de monte. Entendeu? Então, querer justificar, vitimizar, não. Cometer um delito, não importa de onde tu veio, tu vai pagar. Se eu não me engano, teve um ex-jogador de Juventude que falou que ganhava 12 mil reais. Tava a primeira foto do Instagram, era um baita de um carrão e agradecimento. E daí eu te pergunto, vamos pegar o percentual de brasileiros. Quantos ganham 12 mil reais por mês? E que trabalham jogando futebol, que é uma profissão que tu ama, com o melhor hotel, com o melhor clube, com fisioterapeuta, com fisiologista, não sei o quê. Isso é um deboche da cara do torcedor.
A maior vítima desse escândalo todo é o torcedor. Concordo. Porque o torcedor Gubert é um exemplo. o torcedor deixa, às vezes, de sair com a família, de comprar alguma coisa em casa para consumir para o clube, para pagar a mensalidade do clube, para estar lá torcendo para esses caras. E os caras fizeram isso. O maior prejudicado é a torcida. É a torcida. E sabe o que aconteceu? Todo mundo calou. Porque as entidades do futebol calaram. Ficaram, ó, pianinho. Porque eu não estou vendo o envolvimento da entidade máxima do futebol para dizer, não, a gente vai cumprir junto isso aí. Não, ninguém fez nada. Todo mundo se calou. A mesma coisa com o Vinícius Júnior na Espanha. Qual foi o representante da CBF que foi lá prestar um apoio jurídico, um apoio moral para o guri? Isso aí a gente chegou a... Fala, Gubert. Isso aí, Rafa, isso aí é aquilo que a gente falou. Se o escândalo é maior, ele não é do interesse da CBF. Porque é o seguinte, cara, faz 30 anos. É a maior média de público dos últimos 30 anos. Essa média desse ano. Todo estádio está lotado. Aí tu imagina se começa a mostrar que tem manipulação de resultado toda hora. A CBF é a menor interessada nisso aí, a CBF. E daí sabe o que começar a esvaziar os acontece? estádios. É um saco, cara. Daí sabe o que acontece? A gente é eliminado para Israel. Daí a gente é eliminado para Israel. Concordo. Mas é a galinha dos ovos de ouro. O estádio está finalmente... Estão lotados os estádios. Aí os caras descobrem que o jogo tem muito jogo manipulado. Aí a CBF... Claro, como tu falou aqui, o que salva isso, o que dá uma certa segurança de que as investigações vão aparecer é justamente porque quem está bancando o Campeonato Brasileiro são os sites de aposta. Né? Então eles têm interesse de mostrar isso aí, porque eles estão sendo prejudicados, estão roubando eles. Porque se depender da CBF, até pelo histórico que tem de decência e clareza, aí nós estávamos mal. 9h56, temperatura 16 graus. Rafael Vargas ou Tomada, seu destaque final desse Caju dos Rafas. E os palpites? Não. Palpite, rapaz, tu tá louco? Não vai dar tempo, galera. Não vai, só falar rapidinho. Então, porque a gente tem 2 minutos no máximo de live. Vamos lá, rapidinho. Juventude 2-0 no Cris, uma. Peraí. É no Jacone? É aqui. Não, peraí. Liberto Rios. Vamos Então por vai partes, então. Calma, galera. Calma, galera. Calma, então. Quarta-feira tem Ercílio Luz e Caxias. 2-0 pro Caxias. 2-0. Tic-tac do Tcheco. Tic-tac do Tcheco. Quanto, Gubert? 1-1. 1-1. Eu acho que dá 3-1. Criciúma e Juventude, então. 2-0 Juventude. E aí, Sgarione? É lá. 1-1. Criciúma e Juventude 1-1. 1-1 também, eu vou no 1-1. Sábado tem o adversário, agora esqueci que é a Camboriú. É Caxias, aonde? Camboriú. Vai ter diretor do Caxias que vai amar esse jogo. Mas Caxias, vai dar Camboriú. 2-1 pro Caxias. 1-1. 2-1 Caxias. Camboriú. Domingo. Juventude Tom. Juventude. 3-0 Juventude. No Jacone, Juventude Tobense, 5-0 pro Juventude. Meu Deus. Eu vou no 2-0 Juventude. Galera, 15 segundos, Garione. Seu destaque final aí. Cara, eu só tenho a agradecer por estar... Assim, teve H1N1 aqui em casa, teve de tudo em casa essas 2 últimas semanas. Tá todo mundo bem vivo e eu tô feliz de estar com vocês aqui nesse programa que é muito legal. Gubert, 15 segundos aí. Agradecer pela parceria, agradecer pela saúde da família do Rafa e desejar pronta recuperação para ti aí. Valeu, galera. Até o próximo final de semana, talvez, ou daqui a alguns dias. Nos falamos. Tchau.